Boa noite, Brasil! Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas a mais uma live. E aqui a gente fala sobre saúde emocional, então você aí do Instagram, fique com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. Fala pra mim de qual lugar do país que você me assiste nessa noite. Vamos chegando, meu povo. Fala pra mim de qual lugar do país você me assiste, se a minha voz chega bem pra você no dia de hoje. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Um grande abraço pra você aí. Já tá chegando gente aí de Santa Catarina, chegando gente aí do Rio Grande do Sul, tchê. Uma boa noite pra você aí da Bahia também. Uma boa noite pra você aí de Maceió. Boa noite pra você também que está aí da região do Paraná, sejam todos muito bem-vindos. Região de São Paulo também, sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Que alegria receber você aqui nessa live mais uma noite. Você que está aí no Instagram, aperte essa pipazinha que tem embaixo, tipo um triângulo, e vai convidando os teus amigos para virem para cá. Eu já estou convidando algumas pessoas para virem para cá também. Faça a mesma coisa. Convide pessoas para estarem chegando com a gente hoje à noite. Vamos lá, vamos convidar o povo para estar com a gente aqui para mais uma live. Já convidei algumas pessoas aqui, espero que você tenha convidado também. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Olá, aqui é Uriel Pedroso e eu ajudo pessoas que estão no fundo do poço, no caos das suas emoções, ao topo do controle emocional, em 4 semanas. Seja muito bem-vindo à minha série de lives e eu tenho um sonho: viver um dia em um mundo em que as pessoas estejam livres dos seus medos e também dos seus traumas emocionais. Será que isso é possível? Eu creio que sim, começando uma vida de cada vez. Aí tem gente da Paraíba também, meu amigo aí, Paulo, seja muito bem-vindo. Vai colocando aí para mim se você já convidou os teus amigos, se você já convidou pelo menos 5 amigos para vir para esta live no dia de hoje. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre fundamentos do sistema emocional. Então fique ligado com a gente, você que está aí no YouTube, você que está aí no Facebook, você que está aí no Instagram, porque na live de hoje a gente vai falar sobre fundamentos do sistema emocional e entender um assunto muito importante para a nossa saúde emocional. E eu quero começar a live de hoje com o seguinte pensamento. Olha só que pensamento incrível esse que eu quero começar a live. Mais um aí, que se você tem costume de anotar, anote aí. É mais um bem interessante, diz assim, ó: pelo bem da sua saúde mental, é sempre bom filtrar o que é seu e o que é do outro. Uau! Deixa eu repetir aqui esse pensamento e ele tem que gravar muito forte na tua mente aí, ó. Pelo bem da sua saúde mental, é sempre bom filtrar o que é seu e o que é do outro. Porque nós vivemos uma vida que é incrível, né? A gente vive uma vida, a gente acredita que a gente precisa do que os outros pensam ou o que os outros pensam. A gente vive baseado nos julgamentos do que as outras pessoas vão pensar, o que as outras pessoas vão falar, do que os outros, que se lasque os outros. O que importa é você. Quando você olha para esse pensamento é incrível, porque esse pensamento diz assim: pelo bem da sua saúde mental, é sempre bom filtrar o que é seu e o que é do outro. Porque muitas vezes a gente acaba carregando aquilo que é dos outros, né? Em vez da gente carregar aquilo que é da gente, aquilo que é a gente, aquilo que representa a gente. Então, pelo bem da sua saúde mental, é sempre bom filtrar o que é seu e o que é do seu filho, e o que é do marido, o que é da esposa, o que é lá do amigo, da amiga, seja lá quem for, dos pais. Pelo bem da sua saúde mental, é sempre bom filtrar o que é seu ou o que é do outro. Então não esqueça disso.
Isso é muito importante pelo bem da sua saúde emocional, porque afinal de contas, quem é responsável pela sua saúde emocional? Hã? Fala para mim nos comentários, você que está no YouTube, você que está no Instagram, você que está no Facebook. Quem é responsável pela sua saúde emocional? Hã? A sogra? Quem é responsável pela sua saúde emocional? O padre? Quem é responsável pela sua saúde emocional? Coloca aí. E quando você olha para um pensamento como esse, já diz tudo. Pelo bem da saúde mental, é sempre bom filtrar o que é seu e aquilo que é do outro. E é muito importante, porque eu já vi alguns colocando nós aí, né? Fale na primeira pessoa. Quem é responsável pela sua saúde emocional? Você mesma, você mesmo. Se você falhar com a sua saúde emocional, quem é que vai ser responsabilizado um dia? Quem é que um dia você vai poder chegar, eu perdi a minha vida, minha saúde emocional se acabou e você é responsável? Não é bem assim que funciona, não é verdade? Quando a gente olha para essa situação, a gente precisa tomar um certo cuidado relacionado a isso. Então vamos trabalhar hoje aqui nos fundamentos do sistema emocional. Olha que incrível isso daqui, ó. A saúde mental ela é tão importante quanto a saúde física. Será? E eu te faço uma pergunta para você participar. O que é mais importante para você? Saúde física ou mental ou as duas? Coloca para mim nos comentários. O que é mais importante para você? Saúde física? Aí você vai colocar saúde física. Segundo, saúde emocional ou mental ou as duas? Coloque para mim aí nos comentários aí. Vamos participar aí, meu povo, enquanto eu tomo uma água aqui. Você sabia que a gente tem que tomar no mínimo 8 copos de água por dia? Quanto de água você tomou hoje, hein? Oi, oi. E aí, o que é mais importante? A sua saúde física, a sua saúde mental ou emocional, né? Ou as duas? Coloca para mim nos comentários. Qual delas é mais importante? Isso, o povo está colocando. Vamos lá, vamos colocar. Não tem certo, não tem errado. Vamos participar aí. Qual que é mais importante? A sua saúde física, a sua saúde mental ou emocional ou as duas? Ah, ficou fácil agora, né? Ficou muito fácil. Eu acabei ajudando. Eu devia só ser jogado uma ou outra, né? Eu acabei ajudando você aí. A saúde mental é tão importante quanto a saúde física, mas nem sempre ela é valorizada. Captou aí? Ou seja, são as duas, são muito importantes. A saúde mental é tão importante quanto a saúde física, mas nem sempre ela é valorizada. Então as pessoas acabam esquecendo da saúde mental, deixam para segundo plano a saúde mental e nem sempre ela é valorizada. As pessoas pensam muito no físico, mas não pensam na mente. É tão forte isso que às vezes a pessoa toma um monte de porcaria para ficar bombado, para ficar aí gigante, né? E esquece que isso pode ter efeitos colaterais, principalmente aqui, ó. E aí, por quê? Porque a saúde mental ela não é valorizada, a pessoa não está nem aí para a saúde mental. E aí poderíamos pensar uma série de coisas, a gente poderia pensar na correria, a gente poderia pensar aí na pressão nossa de cada dia, a busca por produtividade, a busca cada vez para ganhar mais, porque o nosso mundo é um mundo consumista, então a gente precisa ganhar mais. E muitas pessoas acabam então deixando esse aspecto para depois, deixa para depois. E acabam vivendo uma vida como, sei lá, até tem uma música do Zeca Pagodinho, uma música antiga, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. E tem muita gente que está vivendo desse jeito. Deixa a vida me levar, vida leva eu. E vai embora, meu amigo. Tá pensando o que aí, né? E hoje nós vamos falar sobre os fundamentos do sistema emocional. E eu queria parar um pouquinho e pensar com você aqui, o que é então fundamento? O que é o fundamento, né? Para a gente parar um pouco e pensar, o que seria então fundamentos? E o dicionário diz assim que fundamento ele é o plural, ou fundamentos, né? Fundamento é o plural de fundamento. Ele pode ser como princípios, causas, doutrinas, provas, ensinamentos, firmamentos, motivos ou teorias. Então, quando a gente fala aqui de fundamentos do sistema emocional,
A gente poderia estar dizendo aqui princípios do sistema emocional, alicerce do sistema emocional, causa do sistema emocional. Poderia estar falando aqui que é uma prova, um ensinamento, um firmamento e assim por diante. E aí eu começo essa live nessa noite parando um pouquinho, só jogando 2 perguntas no ar para a gente parar e refletir, né? E a primeira pergunta, o que é o sistema emocional humano? Já que a gente vai falar de fundamentos, a gente vai falar de alicerce, a gente vai falar de princípio de sistema emocional, o que é o sistema emocional humano? E a segunda pergunta que a gente vai responder ao longo da live aqui é: você sabia que ele está em ação o tempo todo em sua vida? Ele tem uma função muito importante, assim como outros sistemas do nosso corpo, como o sistema cardiovascular, e exceto se não formos ensinados sobre isso na escola. E a gente não foi, né? Ninguém falou sobre isso. Já imaginou se a gente tivesse a oportunidade, a possibilidade lá atrás da gente ter aprendido lá no ensino fundamental? Já imaginou como que você cuida das emoções? Como que você trabalha com as suas emoções? A gente não aprendeu isso. A gente não foi ensinado na escola sobre isso. E a função do sistema emocional, ele é entregar mensagens. É como se fosse aí um carteiro, né? E quando funciona de maneira saudável, as emoções elas vão e elas vêm, vão e vêm, vêm e vão e vêm, né? Como o vento através das árvores ou ondas quebrando na costa, né? Então emoções estão indo, emoções estão voltando. E quando elas são saudáveis, esse sistema emocional ele vai funcionar perfeitamente. E o que é o sistema emocional? Para a gente parar um pouquinho e entender aqui. O que é o sistema emocional? E vale a pena a gente pensar que uma única emoção ela pode gerar diversos tipos de reação, que podem ser positivas ou podem ser negativas. O nosso cérebro ele tem uma estrutura chamada de sistema límbico, que é responsável pelas nossas emoções e também pelos nossos sentimentos. E quando ele recebe um estímulo, o sistema límbico ele acaba então enviando essas mensagens para o cérebro, que produz as respostas e cria um estado emocional. Então, você tem o sistema límbico, ele está recebendo essas mensagens e ele está repassando para o teu cérebro. E o teu cérebro agora ele vai começar a reproduzir as respostas e vai criar o seu estado emocional. Então vamos parar um pouquinho e pensar. A gente sabe que a gente tem entre 40 a 70, alguns estudos falam em 80 mil pensamentos diários, a maioria deles pensamentos negativos. Então você já imaginou o que você está pensando a cada dia, né? A maioria porcaria. A maioria pensamentos ácidos, pensamentos depreciativos, pensamentos tóxicos, e eles estão indo e estão voltando. Lembra de algo muito importante que eu já falei em várias lives, eu falo, eu repito, os nossos pensamentos, eles geram sentimentos, os sentimentos alteram o comportamento e mexem no nosso sistema fisiológico. Então pensamentos acabam dando vida a sentimentos. Esses sentimentos que acabaram agora tendo vida, eles alteram o nosso comportamento e, consequentemente, ele vai danificar a nossa saúde. Então, vamos traduzir aqui de uma maneira mais clara para a gente entender. Imagine que você está tendo um pensamento negativo de que você não tem valor, de que você não presta. Ou coloque qualquer outro aqui como exemplo. Mas você está tendo um pensamento constantemente diário. Não, eu não tenho valor. A minha mulher me abandonou, ou o marido abandonou, ou os filhos abandonaram, ou eu fui mandado embora do emprego e agora constantemente vem essa coisa ruim na sua cabeça de que algo tem a ver com desmerecimento. E aí entra numa questão de crença, né, de que você não merece. Então esse pensamento constante é aquilo que eu te falei, se eu pegar uma caneta e eu esfregar assim na sua mão. Se eu esfregar assim na sua mão e perguntar, doeu? Você vai dizer, não doeu. Mas se eu ficar aí 5 minutos, se eu ficar um dia fazendo assim, se eu ficar, entendeu? 24 horas aí, se eu ficar 48, se eu ficar uma semana, se eu ficar um mês fazendo assim, o que vai acontecer com isso? Só um pouquinho que eu esfreguei já ficou vermelho aqui. Ou seja, vai danificar, vai machucar, vai maltratar. E esses pensamentos ácidos, esses pensamentos tóxicos que eles estão indo e estão voltando,
é exatamente o que está acontecendo com você. Então, pensamentos estão vindo e esses pensamentos eles estão dando vida aos sentimentos. Então, eu tenho um pensamento, por exemplo, assim, de que eu não mereço, eu nasci para sofrer, eu nunca vou ser ninguém na vida. Então, percebe que é um pensamento tóxico. Esse é um padrão de pensamento. E eu já te ensinei nas nossas lives que uma das maneiras de você ter saúde emocional é você identificar os pensamentos. E pega papel e caneta e escreve. Ele está vindo constantemente, está me desmerecendo, está me jogando para baixo. Cara, que padrão esse pensamento tem? É um pensamento destrutivo. E sobre o que ele está falando? Então, você não merece. Você nasceu para sofrer. Quem é que nasceu para sofrer? Quem que falou uma porcaria dessa? Está dentro de você. E aí você anota, identifica. Mas esse pensamento que ele está vindo constante, se você não identifica, ele passa direto e ele estoura no seu córtex pré-frontal, aqui, atrás da testa, que é a sede dos teus pensamentos. E aí ele dá vida ao seu sentimento. Então, se eu nasci para sofrer, eu nunca vou ser feliz. E ele agora, esse pensamento, que é um pensamento constante, ele acaba dando vida para o meu sentimento. Uma pessoa que nasceu para sofrer, uma pessoa que não merece ser feliz, qual é o tipo de sentimento que ela vai ter? Sentimento de tristeza, sentimento talvez de revolta, sentimento talvez de ódio pela vida, sentimento de não ter vontade de continuar vivendo. Está gerando dentro dela. Sentimento de querer morrer. Aí lembra que o pensamento ele acaba dando vida para o sentimento altera o comportamento. E esse alterar o comportamento pode ser algo contra uma determinada pessoa ou pode ser algo contra você. É por isso que algumas pessoas acabam se cortando. É por isso que algumas pessoas acabam tirando a própria vida. E tudo começa onde? Na mente. Tudo começa nos pensamentos. Está vindo lá de dentro. Pensamentos tóxicos, pensamentos destrutivos de uma vida inteira. E se você não acordar para a vida, você está encrencado. Se você não acordar para a vida, você constantemente vai estar doente emocionalmente. Agora, pensamento gerou, ou seja, criou, deu vida a sentimentos. Sentimentos alteraram o comportamento. E aí vai mexer com a sua saúde fisiológica. Vai adoecer você fisicamente. E 90% das nossas doenças são psicológicas. São conhecidas como doenças psicossomáticas. Eu não tenho dúvida. Muitas das doenças que provavelmente um ou outro de vocês aqui tem, ela não é física em si, ela é emocional. Ela nasceu na sua mente. Então, quando você olha aqui para a questão do sistema límbico, ele está recebendo a emoção, ele está jogando para o cérebro faz a leitura sobre isso e o cérebro vai criar o estado emocional. Então, se você fica triste, constantemente você tem emoções negativas sobre você, sobre os outros, sobre a vida, e essas emoções elas estão sendo lançadas para a tua mente, o teu cérebro está analisando e o teu cérebro está criando as respostas e produzindo então um estado emocional. E vai fazer com que você cada vez vai estar pior na situação. Você está conseguindo entender? Então o sistema emocional é isso. O sistema emocional ele vai pegar as emoções, que pode ser uma emoção, ela pode ocasionar vários outros tipos de reações, que pode ser positiva ou negativa. Então ela pode te levar, e aí entra até aquelas pessoas que sofrem de bipolaridade, que a pessoa ela está de um lado, daqui a pouco ela está do outro, ao mesmo tempo que ela está feliz, ao outro lado ela está morrendo, ao mesmo tempo que ela quer te amar, cuidar de você, ela quer matar e destruir você. Então, quando você olha para isso, uma única emoção ela pode provocar várias reações, que podem ser positivas, podem ser negativas. E nessa estrutura chamada de sistema límbico, ele é responsável simplesmente pelas emoções e também pelos sentimentos. Mas quando ele recebe o estímulo, ele envia a mensagem e o teu cérebro vai produzir a resposta e vai criar o seu estado emocional. Ficou claro isso aí? Agora, uma outra coisa, respondendo uma pergunta muito importante. O que o sistema emocional faz? O desequilíbrio emocional ele não é responsável apenas por causar sintomas mentais e sentimentais. Ele pode, então, causar diversos problemas físicos, e a gente já falou um pouco sobre isso, tais como fortes dores musculares, dores de cabeça, gastrite, estresse e até mesmo a depressão.
Então é muito sério isso, sabe? Quando você tem um sistema emocional desequilibrado, aí é um problema seríssimo. Por isso que quem faz parte do GPS emocional, lá dentro a gente trabalha muito forte nisso. Você que faz parte da turma, agora está fechado, né? Você sabe que a gente passa por um processo de desintoxicação e um dos objetivos do GPS emocional, que é a gestão, o gerenciamento do pensamento saudável, é fazer com que você, então, equilibre o teu sistema emocional, equilibre o teu sistema nervoso central. E você equilibrando o teu sistema nervoso central faz com que você, então, consiga ficar equilibrado. Porque existem muitas pessoas desequilibradas emocionalmente. E aí é um caso sério. E pessoas desequilibradas emocionalmente, elas têm uma capacidade muito grande de desequilibrar outras pessoas. Então, se você tem perto de você uma pessoa que ela é desequilibrada emocionalmente, fuja dela. Se for possível, fuja dela. Porque ela tem um poder muito grande de desequilibrar você também. Com o tempo, entende? Ela vai ao longo tempo, a longo prazo, ela vai ter um poder muito grande para desequilibrar você. E aí é uma coisa muito séria. Então, cuide disso, porque o nosso sistema emocional, ele vai acabar afetando o corpo inteiro. Então, se você olha para uma situação e você pensa assim, saúde física é mais importante do que saúde emocional, como dizem as crianças aí, nananina não. Por quê? Porque 90% das nossas doenças, elas são causadas por coisas conhecidas como doenças psicossomáticas. Ou seja, nasceu aqui, está dentro de você. Não está do lado de fora, está dentro de você. E hoje a gente falou que a gente vai falar então sobre fundamentos, sobre alicerce, sobre pilares desse sistema emocional. E existem 3 coisas básicas que você precisa saber sobre o sistema emocional humano. 3 coisas muito importantes que, se você souber trabalhar elas, você muda por completo a sua história. Tá preparado, sim ou não? Coloca para mim nos comentários se você quer saber quais são essas 3 coisas básicas, mas muito importantes do sistema emocional humano. Coloque aí, sim, eu quero saber. Vamos lá. Quando os primeiros colocarem aí, eu vou falar então. Existem 3 coisas básicas, mas muito importantes. São 3 pilares, são 3 fundamentos, são 3 alicerces, como você queira chamar. São muito importantes para você ter um equilíbrio emocional, entendendo esse sistema emocional humano. Olha aí, tem gente colocando já aí. Sim. Então, essa live, se você chegou agora, já assista o início dela, que é a base para a gente entender o assunto de hoje. Com essas 3 coisas básicas, a gente vai para a parte final da live e a gente termina. Então hoje a gente está falando aqui sobre um assunto muito importante, a gente está falando aqui sobre fundamentos do sistema emocional. E a gente já falou aqui sobre o significado de fundamentos, a gente já falou aqui também o que é o sistema emocional, e a gente falou o que o sistema emocional ele pode causar. E agora, nessa parte da live, eu quero falar sobre três coisas básicas que você precisa saber sobre o sistema emocional. E tem mais uma coisa, eu já respondi a pergunta do início, né? A pergunta do início era, o que é mais importante, saúde física ou saúde emocional, ou as duas? E a gente entendeu que saúde física é importante, mas saúde emocional também é importante. E se você cuida da sua saúde física, mas não cuida da sua saúde emocional, você vai ter sérios problemas mesmo cuidando do seu corpo. Se você cuida da sua saúde mental, você pode até não ter o corpo dos sonhos, se caso você não cuida muito bem da sua saúde física, vamos dizer assim. Mas você evita uma série de doenças que são doenças psicossomáticas. E um tempo atrás eu fiz uma live aqui com a Rosiana, não sei se você lembra, a gente falou sobre isso, sobre doenças psicossomáticas. E se você não assistiu essa live, assista, eu não sei bem como era o título, mas eu acho que na capa aparecia aí doenças psicossomáticas. Foi com a minha amiga Rosiana, a gente fez um tempo atrás. Essa live foi muito legal, a participação dela, e quem sabe aí logo ela volta para mais uma live com a gente, né? Então eu queria falar sobre 3 coisas básicas que você precisa saber sobre o sistema emocional humano. Se você tem costume de anotar, anota no seu caderninho aí. A primeira delas, as emoções são projetadas para passar.
Lembra que eu já fiz alguns vídeos sobre isso, até em algumas lives eu falo sobre isso. Tudo vai passar. Não existe ferida que não cicatrize, não existe dor que não passe, não existe lágrima que um dia não seja enxugada. Então, quando você olha para isso, às vezes o vento é forte, às vezes as ondas são grandes e isso é desconfortável. Quem nunca passou por emoções fortes? Quem nunca passou por tribulações? Quem nunca passou por sofrimentos? Quem nunca sentiu o vento batendo forte, as ondas batendo forte, os vampiros emocionais te maltratando, as coisas ruins acontecendo contra você? Quem nunca? Todos nós passamos por emoções fortes, emoções que nos fizeram chorar, emoções que machucaram o nosso coração, emoções que nos maltrataram. E em alguns momentos você sentia que não teria força. Você acreditava que não suportaria, você acreditaria que não passaria sobre essa situação, mas passou. Então as emoções, elas são projetadas para passar. Às vezes pode inchar muito, né? Pode aumentar por um tempo. Ou o vento pode ser muito forte, uma tempestade, mas sempre passa. Uma vez eu estava em uma cidade. Eu estava montando um auditório para palestras lá na cidade de São Lourenço do Oeste, em Santa Catarina. E eu estava com uma equipe lá montando esse auditório e era uma segunda-feira. A gente já estava na parte do acabamento, a gente montou no domingo e chegou um vendaval, uma tempestade. Meu amigo, que tempestade! Vento muito forte, começou a querer levantar voo aquele negócio. E ela era uma tenda, né, que a gente ia ter palestras ali sobre saúde, ia fazer um curso como deixar de fumar também. E foi muito forte o vento. E eu me agarrei, eu lembro até hoje, me agarrei, junto comigo tinha uma senhora que estava ali, que era amiga da gente, 70 anos, quase 70 anos, acho que ela deveria ter uns 66, 68, não lembro agora. E ela estava junto comigo e a equipe também começou a segurar aquela tenda e aquilo queria voar, porque o vento era muito forte. E aí ela olhou para mim assim, aí eu ia, aquele vento puxava a parte da lona, porque tentava voar e puxava a gente para dentro e soltava a gente de novo. E eu ia e eu voltava agarrado naquilo, e ela junto comigo. E aí ela falou para mim assim, você tem que largar disso, isso aí vai voar, você tem que largar. Eu falei, não vou largar. Se tiver que voar, eu vou voar junto. E ela falou, bom, se você vai assim, então também vou voar junto. E aí eu tive uma ideia, né, que veio na minha mente, foi Deus, né, que colocou no meu coração, que era para baixar a tenda. E aí baixou e logo o vento parou. Rasgou, deu um trabalho de conserto de uma semana. Mas passou. A gente conseguiu fazer atividade ali naquele local. Passou. Assim como o vento, são as emoções. São as coisas ruins que acontecem na nossa vida. Uma hora elas vão passar. Desde que os sentimentos sejam reconhecidos, mensagens sejam recebidas e postas em prática, se houver necessidade de ação. Então, é muito importante o seguinte, passa quando você está passando por uma crise, você está passando por uma tempestade emocional, e a gente tem uma live sobre isso, tempestades emocionais. Assista! Você está passando por uma crise. Você só vai conseguir sair dessa situação, você só vai conseguir sobreviver a essa situação se você reconhecer sentimentos. Lembra que eu falei no início? Pensamentos, eles estão dando vida aos sentimentos. Então eu preciso identificar o padrão de pensamentos, quais são os sentimentos que eles estão aparecendo, e aí eu tomar uma atitude. Onde eles estão mexendo? Está mexendo no meu comportamento. O que eu tenho que fazer para mudar? Está mexendo na minha saúde fisiológica. O que eu tenho que fazer? Você está conseguindo entender? Isso é sério, mas ao mesmo tempo muito simples. Muito simples de você entender. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Olha o que está acontecendo com o mundo. Se você é uma pessoa que fica assistindo toda hora, tudo que fala na internet, tudo que é jornal que fala sobre essa situação que o mundo está enfrentando, você vai entrar em paranoia. Então, você está numa tempestade de algo terrível que acontece, horrível, uma tempestade de todos os lados que está te bombardeando. Se você não identificar o tipo de pensamento que está vindo, o tipo de sentimento que está gerando, as mensagens que você está recebendo e o que você precisa fazer, você enlouquece. Você enlouquece. Então, quando você olha para isso, qual que é o padrão? O padrão são pensamentos negativos de toda a desgraça que está acontecendo.
Qual é o sentimento que isso gera dentro de mim? Eu estou apavorada, eu estou apavorado, eu estou desesperado, eu estou desesperada. Estou ficando doente só de pensar nisso. Então percebeu o sentimento que você está tendo? Aí a mensagem que isso está te trazendo, qual a atitude que você vai tomar? Então quando você olha para esse primeiro pilar agora do sistema emocional, esse primeiro fundamento, as emoções são projetadas para passar desde que você reconheça quais são os sentimentos que estão se formando, as mensagens que estão sendo enviadas, recebidas por você, e você coloque a ação em prática. Senão você não resolve a parada. Você vai cada dia adoecer emocionalmente, cada dia mais, e cada dia mais, e cada dia mais. Se o sentimento está pedindo que você faça algo e você decide não fazê-lo, está tudo bem. Apenas saiba que a sensação estará de volta. Ela vai voltar, ela vai voltar. Como é que você resolve? Você tem que agir. Então, guarda aí no seu caderninho, anota aí. O primeiro fundamento do sistema emocional, para que você tenha equilíbrio emocional, entender que as emoções são projetadas para passar desde que você tome uma atitude. Desde que você receba, identifique pensamentos, identifique os sentimentos, analise esses sentimentos e tome ação diante do que você está recebendo. Ficou claro para você? Sim ou não? Vamos agora ao segundo pilar. Segundo pilar agora, pessoal. Saúde no sistema emocional humano significa tolerar toda a gama de emoções. Então, o primeiro aqui você já entendeu. O segundo agora, pilar, ou fundamento, alicerce, como você queira chamar, o segundo pilar agora da saúde no sistema emocional humano significa tolerar toda a gama de emoções. Tolerar toda a gama de emoções. Sim, saúde é a liberdade de permitir sentimentos agradáveis e desagradáveis e de regular, ou seja, controlar o fluxo de emoções. Já que a gente tem entre 40 a 70 mil, alguns estudos falam em 80 mil pensamentos diários, a maioria deles negativos, ou seja, está entrando uma grande quantidade de lixo emocional para a tua vida. Muitos dos pensamentos, eles têm gatilhos que vêm de fora, dos vampiros emocionais, dos narcisistas, dos manipuladores, das coisas ruins que acontecem, das notícias que nós assistimos, e tudo está entrando para dentro da tua mente. Tudo isso é combustível lá para o seu aterro sanitário, para a sua sede do medo, para que ela levante uma grande quantidade de pensamentos ruins, negativos, e eles vêm, eles passam pelo córtex cingulado anterior, que está na parte mediana do cérebro, não freia, porque não está funcionando, está funcionando talvez em segundo plano, ou não está funcionando, e se você quer ativar o freio das emoções, que eles existem, assista a live Como Curar um Cérebro Traumatizado, que está aí gravado. Lá eu ensino acho que 2 ou 3 exercícios para ativar esse córtex cingulado anterior, para você ativar o freio das emoções. Então uma gama muito grande de emoções estão vindo. Então saúde emocional é a liberdade de você permitir sentimentos agradáveis e desagradáveis. Não é só coisa boa que vai acontecer com você. Vai vir uma série de coisas ruins, vai vir uma série de coisas aí, umas porcarias também. Afinal de contas, a gente é um para-raio de desgraça, né? Para-raio de um monte de coisa negativa. E aí um dia alguém falou para mim assim: ô Oriel, mas por que a gente tem uma capacidade tão grande da gente focar naquilo que é negativo? Porque a gente é cria do negativismo. A gente foi criado negativo. Os nossos pais nos criaram assim, os nossos cuidadores nos criaram assim, a vida nos criou assim, somos cria do negativismo. Então quando você olha para isso, é muito forte a tendência, pode ver, quantas coisas boas por dia você fala ou pensa sobre você? Hã? Pensa aí agora, quantas coisas boas que você fala ou pensa sobre você por dia? Anota num papelzinho. Quantas coisas ruins você pensa ou você fala sobre você? Ou sobre os outros? Ou sobre o governo? Ou sobre a chuva? Ou sobre o sol? Pensa aí. Pensa aí, você vai se assustar. Quando você olha para isso, a gente tem que entender que tem coisas agradáveis, tem coisas desagradáveis. Então, o que a gente precisa fazer é controlar o fluxo dessas emoções. Quando as emoções elas conseguem fluir, você fica livre de depressão e ansiedade. Ouviu o que eu disse? Quando as emoções
Quando as emoções conseguem fluir, você fica livre da depressão e da ansiedade. O problema é que a gente foi criado reativo. A maioria de nós não pôde expressar as nossas emoções. Apanhava, alguém dizia, cala a boca, engole o choro. Não podia chorar. Aí crescemos sem poder falar, colocar para fora. Aí você casa, e às vezes casa com alguém que é totalmente livre no contexto de expor emoções, e você tem problema. Ou se você é uma pessoa livre de expor emoções, você gosta de discutir a relação, você gosta de conversar sobre as suas emoções, e você casou com um homem ou uma mulher que é preso, que é presa, e essa pessoa não consegue expor emoções. Aí você diz assim, escute, vamos conversar. Conversar o quê? Não tem nada para conversar. Então a pessoa foge. Ou ela briga, ou ela se cala, ela se fecha, e você fica gritando sozinho. E quando você consegue expor, ou seja, colocar para fora, conseguir fazer fluir as suas emoções, dizer o que você está pensando, dizer o que você está sentindo, trabalhar com as suas emoções, inclusive aplicando aquela técnica do elástico, você começa a se livrar da depressão e da ansiedade. Você está conectado ao nosso mundo interno e à sabedoria interna. Você tem um mundo dentro de você. Algo incrível dentro de você. E a dor é um motivador muito poderoso, porque a dor nos ajuda a prestar atenção e fazer as mudanças. A pior coisa que existe é quando uma pessoa está sofrendo, ela está enfrentando dor, ela tem um parasita, ela tem um vampiro emocional, uma pessoa que drena a sua energia e ela é incapaz de tomar uma decisão. Está morrendo e é incapaz de tomar uma decisão. A dor é um motivador poderoso. Por isso que a gente faz a técnica do elástico. Dói, não é verdade? Dói. Quem faz sabe que dói. Mas aí você faz duas coisas. Você está mostrando para o teu cérebro que aquilo que está vindo está te incomodando. Que aquilo que está vindo está fazendo doer. E ele providencia os meios para livrar você do pensamento. E ao mesmo tempo você está reprogramando a sua mente com algo que é bom. Então a dor é algo motivador. A dor, ela nos ajuda a prestar atenção e fazer as mudanças. E nunca vai deixar de ser assim. Mas o problema é que muitos de nós acabamos indo por outro caminho. E aí é triste demais. Então a gente precisa tolerar toda a gama de emoções, mas entendendo, né, que existem emoções positivas, existem emoções negativas e que a gente precisa então fazer elas fluir. Olha que legal, falei de você e você está aí. Rosiana, que bom, seja bem-vinda, minha amiga. A Rosiana colocou aqui, precisamos mudar os padrões e crenças negativas e sair do automático. Começamos por estar consciente ao que se pensa, sente e a forma que agimos diante das dificuldades da vida. Exatamente, Rosiana. Obrigado aí pela sua participação. A minha amiga Rosiana é psicóloga lá na cidade de Pinhalzinho. Que alegria, lá em Santa Catarina. Precisamos mudar os padrões. Exatamente. E está no piloto automático, ou seja, eu estou percebendo o que está acontecendo, mas eu não estou agindo. Terceiro fundamento agora muito importante. A gente já falou aqui de duas coisas importantíssimas. Primeira delas, as emoções são projetadas para passar. E a gente já entendeu o que eu falei aqui. Desde que os sentimentos sejam reconhecidos, mensagens sejam recebidas e eu haja. O segundo agora, a questão de tolerar toda a gama de emoções, entendendo que existem emoções positivas, emoções negativas, emoções agradáveis, emoções desagradáveis. E eu preciso entender que eu tenho que jogar para fora essas emoções, eu preciso deixar elas fluir para me livrar da depressão e também da ansiedade, entendendo também que a dor, ela é um agente motivador. Então eu estou passando por uma luta, eu estou passando por uma dor, eu estou passando por um sofrimento. Essa dor precisa me ajudar a prestar atenção no que está acontecendo e fazer as mudanças e mudar os padrões das coisas que estão indo e estão voltando. Terceiro agora, fundamento da saúde emocional, do sistema emocional aqui. E o terceiro é o seguinte, as emoções são buscadores de atenção. Elas precisam ser reconhecidas. Você entendeu? As emoções são buscadores ou buscadoras, né, de atenção
elas precisam ser reconhecidas. Então, o que está por trás disso daqui? Qual que é o princípio? O princípio é o seguinte: uma das coisas mais poderosas que você pode fazer com uma emoção desagradável é reconhecê-la e permiti-la. Lutar contra ela nem sempre é a melhor decisão. Já que ela está indo e está voltando, ela pensa que ela manda, ela pensa que ela tem entrada VIP na sua vida. Então ela está indo e está voltando. Por quê? Porque o pensamento negativo que está vindo do aterro sanitário, lá do seu sistema, lá de baixo, do seu inconsciente, da grande quantidade de lixos emocionais de uma vida inteira, ele está vindo, e o teu cérebro, lembra que eu já falei aqui? O teu cérebro, ele não tem sentimento, ele é como um HD, ele arquivou, ele está trazendo de volta. Só que ele traz de volta aquilo que ele te dá prazer, ou ele entende que te dá prazer. Então você está pensando que você é o cocô do cavalo do bandido. E constantemente você fica pensando, não, porque eu não tenho valor, porque eu não presto, eu nasci para sofrer, eu tenho o dedo podre para relacionamentos, eu nasci pobre, vou morrer pobre, eu tenho muita escassez na minha vida, escassez, e o cérebro entende, opa, essa pessoa gosta disso. Então constantemente ele te lembra. Ele lembra o quão miserável você é. Ele lembra o quão coitadinho você é. Ele lembra o quão mimimi você é. Ele lembra o quão procrastinador você é. Ele lembra o quão você é. Porque você pintou o quadro. Ah, tudo bem que foi lá o pai que fez algo, foi o cuidador, foi a mãe, foi os avós, foi seja lá quem for, ou é o vampiro emocional que está aí do teu lado, esse maridão aí que anda de meia dentro da casa. Eu sei lá. Pode ter sido a mulher, pode ter sido os filhos, alguém fez. E constantemente está indo e está voltando, porque você está permitindo, e o teu cérebro entrega porque entende que você gosta. Aí você fica agarrado, carregando um cadáver nas suas costas de algo que morreu há muitos anos na sua vida. E às vezes carrega algo de 2, de 3, de 4, de 5, de 10, de 20 anos, não conseguindo perdoar uma pessoa, ou não conseguindo se perdoar e carregando aquele cadáver maldito em cima de você. E quando a gente olha aqui para esse fundamento, as emoções, elas buscam atenção. E elas precisam ser reconhecidas. E essa é uma das coisas mais poderosas que você pode fazer com uma emoção desagradável. Você reconhece e permite. Isso significa não tentar consertar imediatamente, porque você não vai conseguir. Principalmente que você não aprendeu na escola, ninguém te ensinou isso. E é por isso que a gente adoece. Porque às vezes a gente enfrenta a emoção negativa, a emoção desagradável, e a gente chama para briga. Só que às vezes você não está preparado. E ela vem e te arrebenta. Ela vem e te bate muito forte. E essa é uma das coisas mais poderosas que você pode fazer com uma emoção desagradável, é você reconhecer e permitir. Isso significa não tentar consertar imediatamente, ou tentar resistir, ou enganar, né? Ou tentar se enganar por senti-lo em primeiro lugar, né? Então você está tentando às vezes se enganar. Geralmente isso é muito fácil, isso é fácil da gente dizer, mas é algo muito mais desafiador fazer, né? É muito mais desafiador você interpretar, você analisar, você reconhecer a emoção e você deixar ela agir. Algumas emoções, elas são muito difíceis de você lidar. E geralmente nós somos ensinados que sentimentos são desagradáveis. Ou melhor, nós somos ensinados que sentimentos desagradáveis não são bons. Uma vida inteira as pessoas às vezes trabalham com isso. E um dos exemplos é, por exemplo, quando alguém chora, lá no passado alguém olha e diz assim, homem não chora. Ou seja, está ensinando que aquela emoção negativa, desagradável que aquele garoto teve, ele não pode exprimir essa emoção através do choro, porque homem não chora. E eu te pergunto, homem chora sim ou não? Homem chora? Chora? Pode chorar? Ou homem que é homem não chora? Ou homem que é homem chora? E geralmente isso é mais fácil da gente falar e mais desafiador de fazer. Então algumas emoções, elas são muito difíceis a gente lidar, geralmente por a gente ser ensinado assim, que emoções desagradáveis não são boas. Elas não são boas. Então a coisa mais importante que você precisa fazer é treinar.
treinar para que você consiga então respeitar as emoções dolorosas e aceitar essas emoções dolorosas como mensageiros importantes, como mensageiros que estão voltando. Quanto mais cedo você for capaz de reconhecê-los e ouvi-los, mais cedo eles irão embora. A maneira pela qual você pode mover-se em vez de tentar contornar ou se afastar. Então, reconhecê-los, ouvi-los e mais cedo eles vão embora. Então eu estou tendo uma emoção negativa, fruto de um pensamento negativo, de algo ruim que fizeram contra mim. Isso está dando vida aos meus sentimentos. Eu estou tendo sentimentos de tristeza, eu estou tendo sentimentos de que eu vou desistir, sentimentos que não vale a pena viver. Então, tudo começou pequeno, tudo começou lá dentro. Como eu talvez num primeiro momento, por que a gente acaba sofrendo e a gente se quebra? Porque a emoção negativa, ela vem para você e ela vem muito forte, e aí você bate de frente com ela. Você quer enfrentar e bate de frente, e aí ela te maltrata, te machuca, porque ela é mais forte que você, muito mais forte que você, porque ela está anos vivendo dentro de você. E você permitiu anos vivendo dentro de você, e aí ela se acha que ela é dona de você. E isso está vindo muito forte, e essa emoção negativa, pensamentos negativos, eles deram vida aos sentimentos, e o maior perigo, eu já falei para você, do meu ponto de vista, o maior perigo não são pensamentos, o maior perigo são sentimentos. Tá certo que os pensamentos, eles são fruto da origem, e eu falo muito de origem aqui, você já viu falar com convidados sobre origem. Pensamentos, eles são cria, eles são resultado da origem. Então não culpe os pensamentos em si, porque eles têm uma grande quantidade, mas eles estão desenterrando lixo. Eles estão mexendo no aterro sanitário, eles são verdadeiros garis do aterro sanitário. Olha aqui, e vai levantando as porcarias. E isso vem e arrebenta com você. Quando você olha para isso, o maior perigo, por que eu falo que é os sentimentos? Porque os pensamentos, eles são cria, né, ou resultado da origem. Por isso que eu falo para você, se eu tenho um problema emocional, se você tem depressão, se você tem ansiedade, se você tem dor emocional, se você tem uma série de problemas que a gente poderia aqui citar os nomes, tudo tem uma origem. Isso não nasceu com você. Isso pode ter uma origem desde o útero materno e pode ter te acompanhado no nascimento, mas ele proliferou, ele cresceu, ele se desenvolveu pós-nascimento. A raiz pode estar lá dentro. A origem pode estar lá dentro, mas do lado de fora, as experiências ao longo da vida deram mais vida para essa situação que você está vivendo agora. Então, os pensamentos, eles são a cria ou o resultado da origem. Então, eu preciso identificar qual a origem. Então, se eu estou tendo um pensamento negativo de que eu não tenho valor, isso gerou uma crença autolimitante dentro de mim também. Lembra da crença de valores? Como não tem valor? Então, quem disse isso para você? Quem falou que você não tem valor? Quando surgiu isso dentro de você? Então, aí você começa a entender que você tem sim um problema emocional, porque constantemente você fica pensando, eu não tenho valor, eu nasci para sofrer, eu não sou ninguém, eu não mereço viver, e tantos outros, se você quiser citar aqui, eu posso falar. E uma série de coisas relacionadas a isso. Eu queria só abrir um parênteses agora, a gente está indo para a parte final da live. Se você tiver alguma pergunta, use aí o balãozinho que você tem aí nas redes e coloque aí a sua pergunta. Eu quero responder no final, aí se der tempo aí de responder todas, a gente responde, ok? Então, por que eu falo que para mim, no meu ponto de vista, o mais perigoso é o sentimento? Porque o sentimento, o pensamento, ele acabou dando vida ao sentimento. E o sentimento altera o comportamento. Então, se eu estou tendo um pensamento constantemente ruim de algo que fizeram contra o meu filho, um exemplo. E eu sei quem foi, a pessoa fez isso comigo, ou que não seja filho, seja qualquer situação que envolva você. Pare e pense no seu caso agora. Alguém te fez mal. Constantemente um pensamento negativo está vindo à sua mente do que essa pessoa fez. Isso faz com que você então acabe criando sentimentos. E os sentimentos são perigosos, porque você pode ter sentimentos de maldade, você pode ter sentimento de ódio, de raiva, de assassinato, de homicídio, né, contra essa pessoa. Então percebe que o sentimento vai para um campo perigoso. Então, porque ele altera o nosso comportamento. Então pode fazer com que você haja
de uma forma muito cruel e negativa contra você mesmo, ou uma forma muito cruel e negativa contra os outros. E aí é um perigo muito grande. Então, você precisa entrar nesse campo, entender que a gente precisa sim reconhecer as emoções, entender que tudo tem uma origem, e aí identificar. Então, pare e faça uma análise e olhe para dentro de você. Quais são as coisas que te atingem? Quais são as coisas que te machucam? Quais são as coisas que estão te jogando para baixo? E ao fazer essa análise, você tenta ir em busca da origem. Quando foi que começou isso? Tudo tem uma origem. Quando começou isso na minha vida? Eu era um garoto. Ou era uma garota. Ou eu tinha 14, 15 anos. Ou eu já era adulta. Então, tem que olhar para dentro de você. Para tentar ir em busca, então, dessa origem. E vai fazer com que você, então, não bata de frente contra as emoções, mas você acabe fazendo o seguinte: você recebe as emoções desagradáveis, você respeita elas, identifica elas, como se elas fossem mensageiros muito importantes. E quando você for capaz de reconhecer, quando você for capaz de ouvir, você vai perceber melhor que elas vão embora muito mais rápido do que era antes. Então, muitas das emoções negativas que hoje se levantam comigo, eu agradeço a Deus, porque hoje eu tenho uma capacidade muito grande, depois de tudo que eu apliquei, que acabou se tornando o GPS emocional, que muitos de vocês fazem parte, que ele é um fruto exatamente de algo muito ruim que aconteceu comigo, e o que eu fui em busca, eu fui atrás, os ensinamentos, que acabou gerando aí o GPS emocional. E quando eu olho para isso, eu sou um ser humano, então eu também às vezes enfrento lutas, enfrento dificuldades, enfrento provações, enfrento ventos. Mas eu percebo hoje a facilidade porque eu encaro como um mensageiro que está trazendo, é desagradável, mas o que eu posso entender sobre isso, como que eu posso reconhecer, como que eu posso ouvir, do jeito que ele entra, ele sai, do jeito que ela está entrando, ela está saindo. Está conseguindo entender? Muito bem, pessoal. Chegamos ao final aqui da nossa live no dia de hoje e eu queria saber se você tem alguma pergunta. Nós temos, acho que, algumas perguntas que estão chegando e eu quero ver aqui no Instagram. Primeiro, a Cássia colocou aqui: cresci ouvindo que preciso ser forte para ajudar os outros, mas por outro lado sinto não poder me expressar. Então, provavelmente, Cássia, você tem algo que te prende, você tem um bloqueio dentro de você de emoções que foram reprimidas, ou seja, não puderam ser expressadas. Então você tem que ir em busca da origem disso. Quando foi que aconteceu? Tenta lembrar se foi na escola, alguma vez que você foi espontânea, que você tinha que falar em público, que você tinha que fazer determinada coisa e você não conseguiu, ou te reprimiram, ou te travaram. Então você cresceu acreditando, ouvindo que precisa ser forte para ajudar os outros, mas por outro lado você sente que não pode se expressar. Se você não está podendo se expressar, porque você tem um bloqueio, você está travada de alguma forma aí. Então tem que buscar a origem, tá certo? A Lu colocou aqui no Facebook: Uriel, a TPM deixa a gente mais ansiosa mesmo tomando antidepressivo? Sim. Até tem uma pergunta que alguém me fez também, que está aí no Instagram. Você pode, Lu, entrar lá no Instagram e procura um link lá que está escrito assim, um balãozinho que está escrito respostas. Lá tem uma resposta sobre isso, tratando da parte científica, né? Por que a TPM ela acaba potencializando os estados aí de ansiedade, mesmo você tomando antidepressivo, porque são duas coisas opostas, né? Uma está tentando te acalmar, mas a outra ela está constantemente, porque faz parte aí, e ela acontece. Então, só dá uma olhadinha lá, tá bom, Lu? Que tem a resposta mais científica lá, tá bom? Vamos lá, pessoal, alguma outra pergunta para a gente finalizar? Eu vou para a última parte agora dessa live nessa noite, para a gente encerrar aqui essa live. A Paula colocou aqui: se expressar os sentimentos faz bem para a gente? Faz muito bem. Por quê? Porque lembra que pensamentos, eles geram sentimentos. Pensamentos, eles estão dando vida. Pensamentos, eles estão dando vida para os nossos sentimentos. Então imagine um quadro agora. Você tem uma adolescente que ela está passando por um conflito muito grande existencial. Talvez ela se acha feia,
talvez ela ache que ela não tem valor para a família, talvez ela ache que ela não tem valor para os amigos, talvez ela ache que ela, sabe, aquela fase de adolescência, e ela então está enfrentando esse tipo de coisa. Então, os pensamentos negativos delas estão gerando sentimentos. Sentimentos que ela não tem valor, que ela não presta, que ela nasceu para sofrer, que ela não merece viver, que ela é feia, ninguém gosta de mim. Ela está enfrentando um quadro terrível na vida dela. E aí vai começar a gerar sentimentos dentro dela. E esses sentimentos que estão gerando dentro dela pode fazer com que ela se corte, pode fazer com que ela pense em suicídio, pode fazer com que ela então acabe se revoltando e sendo agressivo com outras pessoas. Então, Paula, ela está tendo um determinado tipo de sentimento. Quando ela coloca para fora esse tipo de sentimento para um profissional ou até para alguém que ela confie, que realmente confie e possa ajudar, essa pessoa que ela acabou exprimindo esse sentimento pode ajudar. Não, você é bonita, você é especial, você é amada pela mamãe, você é amado pelo papai. O que está acontecendo? Por que você está tendo esse tipo de pensamento, esse tipo de sentimento? Ah, papai, porque você fez isso? Você está conseguindo entender, Paulo? Então faz muito bem pra gente. Eu dei o exemplo aqui de uma adolescente, mas poderia ser relacionado a qualquer situação. Então você está tendo sentimentos, cuidado com eles. Sentimentos são perigosos. Eles são muito mais perigosos do que os pensamentos. Então tome muito cuidado com sentimentos e, na medida do possível, exprima sim seus sentimentos, mas não com qualquer pessoa. Nem todas as pessoas estão preparadas para ouvir você. Tem muitas pessoas que você abre o teu coração, que você fala coisas para a pessoa porque você acreditava que você podia confiar, e essa pessoa é um Judas, né? Essa pessoa é um traidor, é uma traidora. Essa pessoa é uma pessoa que demonstra muito mais que ela é um vampiro emocional do que alguém que vai te ajudar. Então, não abra o teu coração para qualquer pessoa. Se tiver que abrir, procure um profissional, alguém que realmente você confie e que já deu provas de que você pode confiar. Aí sim, você pode falar, né? Principalmente se tem pessoas que às vezes você conta e ela vai sair contando para os outros. Aí é terrível, né? Aí é muito complicado. Tá bom, gente? Deixa eu ver aqui. Isso, Lu, está no Instagram. Quando você entrar ali na parte que fala, né, na página que fala o que eu faço, o que eu ajudo pessoas e tal, só você procurar aí embaixo, tem vários balãozinhos assim, e tem mais escrito perguntas. E dentro dele você encontra uma das últimas respostas que alguém perguntou aí sobre TPM que eu respondi ali, tá bom? Mais alguém aí? Então nós vamos terminar. Você sabe que hoje a gente falou sobre um assunto muito importante, a gente falou sobre fundamentos. A gente falou sobre fundamentos que poderiam ser traduzidos como sentimentos. Sentimentos não, como princípios, né? A gente falou aqui que eles poderiam ser alicerces também. E a gente falou sobre 3 muito importantes. A gente falou nessa live aqui, antes de entrar nos 3, a gente falou aqui sobre o significado desses fundamentos. A gente falou aqui também sobre o que é o nosso sistema emocional, qual que é os efeitos colaterais, as coisas ruins que podem acontecer com o nosso efeito colateral. Existem 3 fundamentos muito importantes. Se você chegou agora, volte, assista essa live depois, porque ela é uma live muito boa. E a gente entendeu que o primeiro fundamento tem a ver com emoções são projetadas para passar, desde que você então entenda algo muito importante, reconheça os sentimentos, reconheça as mensagens e tome ação. Tome uma decisão. O segundo aqui a gente falou que a gente precisa tolerar toda a gama de emoções e liberdade. A saúde é a liberdade, né? A saúde emocional é a liberdade de você permitir sentimentos agradáveis e também desagradáveis e controlar o fluxo que eles vêm para cima de você. Entendendo que sim, existe a dor de tudo isso de ruim que acontece, mas a dor é um fator ou um agente motivador para você tomar uma decisão e você agir. E por último, a gente falou aqui que as nossas emoções, elas buscam a atenção, elas precisam sim ser reconhecidas, elas precisam ser interpretadas, elas precisam ser ouvidas, e aí sim você vai perceber que elas vão entrar e elas vão sair. E eu queria terminar a live dessa noite falando diretamente para você.
Todos nós temos sentimentos, todos nós temos emoções, todos nós somos seres incríveis, seres especiais, pessoas maravilhosas, mas somos doentes, emocionalmente. Doentes emocionalmente por uma sociedade destruída, doentes emocionalmente por pessoas que nós convivemos, pessoas que nós nos relacionamos, pessoas que têm um poder altamente tóxico, pessoas que têm um poder muito grande tóxico na sua língua, pessoas que falam de tudo e de todos, pessoas que julgam, pessoas que nos julgam, pessoas que julgam você mesmo por aquilo que você não fez. E é incrível isso quando você olha, e tá em tudo que é canto, tem gente assim, até no meio das religiões, viu? Igreja é o que mais tem gente assim, gente doente é o que mais você encontra em igrejas. Todas as pessoas doentes. E fatalmente às vezes existem pessoas que vão em busca de religiões e se arrebentam, né? Porque elas já estão doentes, chegaram doentes e ficam mais doentes ainda. Porque lá tem pessoas que adoecem pessoas também. Então quando a gente olha para isso, eu lembro de um tempo atrás que alguém disse, alguns anos atrás, eu vi um besta falando, e a pessoa dizia assim que cristão não tem ansiedade, cristão não tem depressão. Até o dia que os pastores começaram a ter depressão e ansiedade. Essa é a maior idiotice que um dia alguém inventou, usando o cristianismo para dizer. Só que quando você olha para isso, o autor, o criador do cristianismo, se é que pode-se dizer assim, Jesus Cristo, ele disse, no mundo tereis aflições. E ansiedade é aflição, não é? Depressão é aflição, não é? Angústia, dores emocionais, toda sorte de coisas ruins que acontecem é aflição. Vivemos em um mundo que nos deixa aflito, nos deixa com muitas situações ruins, mas lembre-se, quem é você? Isso é muito importante. Quem é você? Quando você entende quem você é, as coisas começam a mudar. Quando você entende que a sua identidade não é um número, não é lá o RG, não é um número de um CPF, que você é muito melhor do que você imagina que você é, que a sua identidade é a imagem e semelhança do Criador de todas as coisas. E se você não acredita em Deus, problema seu, porque se você acreditar, você vai perceber que, ou melhor, se você não acreditar, você vai ter que enfrentar as lutas dessa terra do mesmo jeito que eu enfrento acreditando. Só que a diferença em acreditar é porque eu acredito, por quê? E vai muito além do que simplesmente fé. Vai quando você olha para todas as coisas que existem, tem que existir uma inteligência por trás de tudo isso. Tem que existir alguém que um dia deram um nome e apelidaram de Deus. E eu falo com todo respeito sobre isso, porque isso é um nome humano que alguém deu. O nome dele não é Deus. Esse é um nome humano, não é verdade? E quando você olha para isso, tem que existir uma mente inteligente por trás disso. E essa mente inteligente que eu acredito que a gente chama de Deus, essa mente inteligente, segundo o que a história e o mundo inteiro fala, até pessoas que não conhecem como o mundo cristão conhece, mas conhecem de várias outras maneiras, até como o povo indígena conhece como o Deus Sol, o Criador de todas as coisas. Aí você vê que existe uma mente inteligente por trás disso, e essa mente inteligente por trás disso, que fez com que os cristãos escrevessem um livro que chamamos de Bíblia, lá está escrito nesse livro que você é. Ele permitiu e ele disse que criou você à imagem e semelhança. Então, como você vai permitir que um homem tire o brilho do que você representa? Como que você vai permitir que uma mulher tire o brilho do que você representa? Como que você vai permitir que alguém tire essa maravilha que é você, um ser criado por Deus, a imagem e semelhança do Criador? Tem problema sim, tem luta sim, tem dificuldade sim, mas você não é a ansiedade, você não é a depressão, você não é as coisas ruins que acontecem, você está num estado, e estados foram feitos para serem alterados, mas quem muda esse estado? É Uriel? Não, é você. Você muda a cada dia, fazendo a sua rotina diária, a sua rotina noturna, vindo para as lives, assistindo. Quantas pessoas já passaram por aqui e abandonaram? E alguns estão voltando. Então assista às lives, pratique os exercícios. Se você tiver oportunidade, faça parte do GPS emocional ou de qualquer outra formação. Faça, invista em você. Invista na sua saúde emocional, transforme a sua história.
Olhe para dentro de você, respire a cada dia, levante os ombros e diga para você, olhando nesses olhos que tantas vezes derramaram lágrimas: eu sou imagem e semelhança do Altíssimo Deus. Então, quando existe alguém que está te batendo, não literalmente, por favor, né? Mas te batendo emocionalmente, e você olha para essa pessoa e você pensa assim: mas é um besta, se soubesse o valor que eu tenho, não estaria falando o que está falando. E aí você tira de letra. Agora, quando você não tem a evidência de quem você é, do que você representa, qualquer cisco que se levante contra você te derruba. Qualquer cisco de gente que se levanta gritando aí, te maltratando, te machucando, te derruba. Porque você não sabe quem você é, a essência que você é. Mas quando cada dia você vai diante de um espelho e você olha nos olhos e você diz assim: sim, estou vivendo esse estado. Tá ruim? Ou estou doente? Ou estou desempregado? Ou estou passando um momento ruim no relacionamento? Tudo vai passar. Aí você olha no espelho e você diz: eu sou imagem e semelhança do Criador, eu sou perfeita, eu sou perfeito, eu sou saudável, eu sou linda, eu sou lindo, eu sou especial, tudo que eu coloco a minha mão se transforma, eu tenho saúde, sim, as minhas células saudáveis se renovam a cada segundo, mesmo que não seja uma verdade presente, vai se tornar, porque você está mudando a programação da sua mente. Desse coitadinho, dessa coitadinha, desse ser que está estou morrendo, estou sofrendo, porque o marido fez isso, a esposa fez isso, a sociedade fez isso, os filhos fizeram isso, e mimimi, cada vez mais doente. Mas quando você se levanta e diz: basta, a minha saúde emocional, quem é responsável sou eu, e você assume o controle, você vai perceber que não é qualquer cisco que vai te derrubar. Vai ter muito cisco que vai bater, vai ter muito cisco que vai até te ferir, mas tem que vir algo muito mais forte agora para conseguir derrubar você. E mesmo que derrube você, que você acabe caindo, você se levanta porque você entende: eu caí agora, mas eu posso me levantar porque eu posso construir um futuro melhor, transformando a minha mente. Quer transformar o seu exterior? Mude o seu interior. E você vai ver o que vai acontecer com você. Espero que tenha feito sentido o nosso bate-papo de hoje e que você tenha muita saúde emocional. Lembre-se, você não é os teus pensamentos, você é muito melhor do que eles. E eu preciso terminar essa live como eu sempre termino, e fazendo uma prece, colocando você diante daquele que tudo pode. Porque se você não pode, ele pode. Se eu não posso, ele pode. E ele tem nos ajudado. E aqui a gente não prega religião, porque religião escraviza as pessoas e não é o meu objetivo. Aqui a gente fala sobre saúde emocional. E no final das lives, a gente pede ajuda para aquele que tudo pode. Se você crê, fique comigo. Se você não crê, tchau, pode ir embora. Pode ir embora, mas eu creio. Eu creio porque existe sim um ser inteligente que é incrível. E quando você o conhecer, você vai ver a diferença que será a sua saúde emocional. E se você já o conhece, você sabe que ele pode. E eu queria convidar você a fazer uma prece comigo e queria me conectar com você e com Deus nesse instante, fazendo uma breve prece, colocando a nossa vida, pedindo para Ele proteção, pedindo para Ele saúde física e também emocional. E quando a gente se conecta, a gente fecha os olhos para se desligar de tudo que está acontecendo à nossa volta e se concentrar. Se você quer, fique comigo. Se não quer, tchau, uma boa noite para você. Vamos orar. Pai querido, Deus poderoso, nós te agradecemos. Sim, agradecemos pela vida. Agradecemos porque o Senhor nos ama. Pedimos agora saúde física, saúde emocional para todas as pessoas que nos assistem agora ou aqueles que vão assistir a retransmissão dessa live. Pedimos proteção diante de um mundo terrível, de coisas horríveis que estão acontecendo. Nos livra dessa praga que tem destruído a humanidade. Cuida de nós. Dá-nos uma boa noite. Em nome de Jesus. Amém. Se você crê, diga amém aí, escreva nos comentários amém. Que você tenha muita saúde emocional, vão com Deus, uma boa noite, se cuidem mesmo e logo logo tudo isso vai passar. Cuide dos fundamentos que a gente aprendeu hoje, transforme a sua história e se de alguma forma eu tenho contribuído para o seu crescimento, me mande notícias. Me escreva,
vai ser um prazer ter aí o seu testemunho gravado. Grave um vídeo para mim e me mande de quanto Uriel Pedroso já influenciou, já mudou, transformou a sua história. Eu tenho pedido para tantas pessoas gravarem vídeos, as pessoas até dizem que vão gravar, mas não gravam. Outras já gravaram. E muito obrigado por isso, minha gratidão. Mas se você de alguma forma foi abençoado, foi transformado, mudou, grave um vídeo e me dê autorização de usar isso para ajudar outras pessoas, tá certo? Grande abraço para você do YouTube e também aí do Facebook. Fique positivamente. Se você não desistir de mim, eu, Uriel Pedroso, não desistirei de você. Grande abraço, beijão no coração e eu me encontro com você na próxima live.